Olá pessoal, vamos fazer o vídeo agora que a gente não queria fazer, que é o vídeo da OGL 1.1. Vambora. Bem pessoal, isso aqui não é bem uma dicas de RPG, mas é uma coisa muito importante, né? Seria uma novidade, seria uma coisa que está fazendo muito impacto no que vai ser o futuro desse canal, no que vai ser o futuro do D&D, no que vai ser o futuro desse mundo todo que nós estamos vivendo, que é o lançamento de uma nova licença aberta para jogos, né, que a Wizards of the Coast, que é dona do D&D, que foi adquirida pela Hasbro, tá pensando em colocar em jogo. A gente não quis comentar antes pelo que aconteceu foi o seguinte, aconteceu um vazamento dessa nova licença, a versão 1.1, e a gente não quis comentar porque eram só rumores, né? Agora, com o passar do tempo, todo o documento foi liberado, foi comentado em dezenas de fontes diferentes, e o silêncio constrangedor que a Wizards of the Coast fez sobre o assunto, para mim, deixa muito provável que seja um documento muito próximo do que uma ideia do que eles iriam lançar, né? E qual que é o problema? Desde 2000 foi lançado o OGL 1.0, que é uma licença aberta para que as pessoas pudessem utilizar um material que era um material licenciado para poder fazer jogos em cima. Então, com a licença aberta, o que aconteceu foi que a comunidade em torno do D&D disparou, cresceu demais a produção de conteúdo, de outros terceiros que tiveram produzindo conteúdo para o D&D, como a Cobalt Press, o Matcoville, né, o próprio Critical Role e vários outros conteúdos de YouTube que se baseavam nessa licença para poder publicar em conteúdo, tanto de livro quanto de PDF, qualquer conteúdo que tivesse que referenciar. Então, por exemplo, lá no sistema licenciado, nas regras licenciadas, existia a descrição de guerreiro, a descrição de elfo, as classes, as magias básicas. Então você poderia utilizar esse mesmo vocabulário, esse conteúdo, com a segurança de não estar infringindo nenhuma propriedade intelectual. Isso nos Estados Unidos é extremamente sério. Aqui é um pouco menos sério, mas assim também existe, mas é menos, sei lá, levado a juízo assim, como acontece lá. Então isso deu uma segurança, uma base para que a comunidade pudesse florescer e a comunidade do D&D disparou, cresceu muito desde então. E o que acontece? Esse foi um dos grandes motivos da comunidade ter crescido e ter se desenvolvido. E além disso, existia uma cláusula que era extremamente importante, que era uma cláusula que dizia que se fosse lançada uma nova versão, você poderia utilizar qualquer tipo de versão anterior autorizada. E tinha essa frase lá, certo? Então, inclusive, no próprio site da Wizards of the Coast, lá naquela seção de perguntas frequentes, existia um campo em que estava bem explícito de que aquilo era algo para ser permanente. Isso era algo que sempre existia. Se você lançasse uma nova, você poderia utilizar a anterior. Então sempre ia ter essa 1.0 que você poderia referenciar e utilizar nas suas publicações sem medo de que isso um dia fosse trocado. O que aconteceu? Na versão número 4, a quarta edição do D&D, eles lançaram um outro tipo de licença, que não era licença aberta. O que aconteceu? Foi um fracasso, ninguém falava sobre isso, ninguém jogava a quarta edição, ninguém fazia vídeo sobre a quarta edição, ninguém publicava material sobre a quarta edição, eles tiveram que fazer outra. Fizeram a quinta edição e colocaram também no material licenciado, atualizaram a quantidade de material licenciado para poder incluir os conteúdos da quinta edição, que explodiu, que foi o maior sucesso que a Wizards of the Coast já teve. O que aconteceu? A Wizards of the Coast, quando foi adquirida pela Hasbro, começou a adotar novos CEOs, novas pessoas que estavam na frente da parte comercial e que claramente eles falaram essa frase, né? O objetivo deles é aumentar o lucro. Eles colocaram que o D&D, que o Dungeons and Dragons, era extremamente pouco monetizado, que eles tinham que aumentar muita monetização, que era um produto pouco valorizado e poderia dar muito mais lucro. Então eles passaram a construir uma plataforma de jogar virtualmente, isso já começou a acontecer, adquiriram a D&D Beyond e agora estavam planejando em lançar uma nova licença. Tá, mas essa licença, acontece que o grande problema é que essa licença 1.1 foi extremamente gananciosa se for realmente a versão que está sendo distribuída. Extremamente limitada por alguns aspectos. Deixa eu tentar explicar para vocês que eu quero resumir o que eu já entendi sobre o assunto. Vocês podem me atualizar aí embaixo, colocar seus comentários, o que vocês pensam sobre esse assunto, mas eu achei importante a gente também nos posicionar. Quais foram os aspectos limitantes? Um primeiro aspecto é a própria questão de pagar royalties das rendas que passassem $750 mil num ano.
Isso pode parecer pouco e afetar poucas pessoas, tá? Mas era uma quantidade que poderia tornar vários Kickstarters completamente obsoletos e a margem de lucro desaparecer, o que faria com que deixasse muito difícil ou muito mais caro para o usuário poder apoiar os projetos novos que estavam surgindo, muito mais arriscado. Então, por exemplo, a pessoa estava ganhando 680 e estava tudo bem, estava para tirar um lucro e para poder publicar, de repente ela faz 751 mil e começa a ter que pagar em cima do valor total, o que passasse de 750 mil, 25% para elas, que é um valor extremamente abusivo. E no caso do Kickstarter seria 20%. Então a quantidade que eles estão tentando abocanhar é gigante, é muito, a ponto de massacrar qualquer pessoa querendo produzir. Mas esse nem é o problema principal. O problema é que essa nova licença ela pode ser alterada a qualquer momento, por qualquer motivo, apenas avisando com 30 dias de antecedência. Então, se era 750 mil, pode ser que o ano que vem, ou daqui a 6 meses, depois que você já assinou, e depois que você assinou, nunca mais você pode processar a Hasbro, ou falar mal deles, ou por qualquer motivo, eles podem cancelar o seu contrato, e mudar os termos. Então, pode ser para 500 mil, pode ser para 20 mil, 10 mil, 5 mil, qualquer tanto que eles quiserem. E pode sair de 25% para 100%, para 80%, para 1%. Você entende o problema? Ninguém vai querer produzir sobre esses termos. E depois, além disso, tem uma outra cláusula, que qualquer coisa que você publicar nessa licença pode ser utilizado pela própria Wizard of the Coast nas próprias publicações. Então, se você publicou um negócio muito legal, eles podem cancelar o contrato com você, falar, não, você não pode publicar mais, e ainda pegar esse conteúdo e publicar eles mesmos e terem o lucro e vender para quem eles quiserem sem pagar absolutamente nada para você. Então ninguém, absolutamente ninguém, sem consciência vai assinar um negócio desse. E além disso, qualquer conteúdo de vídeo também fica impedido. Se ele tiver você tem que assinar uma licença não comercial e avisar eles dos tipos de conteúdo que você está tendo. E se você, por exemplo, eu vou falar assim, do Guerreiro do D&D quinta edição, eu teria que assinar uma licença não comercial e dessa forma eu não posso ter nenhum tipo de patrono ou qualquer conteúdo que exija qualquer tipo de recompensa. Eles até citam lá na licença, né? Até seu irmão arrumar o quarto para você seria um tipo de pagamento, uma relação comercial por acessar esse conteúdo. Então a gente não poderia ter patrono, e ninguém poderia ter patrono. E vocês sabem que todos os conteúdos, as pessoas que vivem disso, não é o caso do D&D, as pessoas que vivem disso, elas precisam desse valor para poder continuar produzindo material de boa qualidade. Então o que aconteceu foi uma revolta completa de todo mundo que trabalha com isso, né? E acabaram publicando a hashtag OpenD&D, né? Mostrando a insatisfação da comunidade com essa nova. E o grande problema foi que eles não cumpriram aquela ideia de que a 1.0 seria uma licença que não seria revogada. Eles estão tentando revogar a licença que já existia, o que poderia atrasar e atrapalhar vários projetos que já estão sendo feitos. Então, o que acontece? O DD, o Double Damage, né, o nosso canal, ele não depende, né, da assinatura, né? Nós temos patronos que nos apoiam, isso é muito bom, isso está permitindo a gente construir muita coisa de RPG muito legal que a gente quer usar nas nossas transmissões, mas a gente não depende disso, nós temos outros empregos, a gente pode ficar sem nenhum problema. O grande questão é que, de repente, a gente começa a divulgar um jogo de uma empresa que se mostrou extremamente desleal com sua base de fãs e perde aquele gostinho de fazer as coisas, entende? Pro D&D. Então isso fez a gente entrar numa sensação de que, poxa, eu não quero trabalhar para essa empresa, eu não quero fazer com que esse jogo cresça mais, sendo que ela tá pisando em todo mundo que ajudou ela a subir até aqui, ao invés de poder desenvolver muito de uma maneira natural e orgânica junto com a comunidade. Então todos esses questionamentos que abala todas as bases dessa nova companhia. O resultado que eu acho que vai acontecer são coisas que, por exemplo, o Critical Role, né, começar, que é um grande, ele não vai dar 25% de tudo dele para o Wizard of the Coast, mas toda a propriedade intelectual deles. Então eles vão fazer um contrato individual, mas eu acho que esse desagrado à base dos fãs vai fazer com que eles pensem em criar o próprio sistema, por exemplo. E assim está fazendo também a Cobalt Press, que ontem anunciou um novo sistema, uma nova licença aberta, para que eles possam utilizar isso numa nova comunidade. Então pode acontecer que vários tentem fazer um novo D&D, uma nova licença aberta para poder continuar tendo conteúdo sendo produzido e que seja compatível. Porque uma coisa é certa, não se pode ter royalty em cima de mecânica de jogo, mas pode ter na maneira como ela foi descrita. Então a forma como o elfo foi descrito, o humano foi descrito, pode configurar uma propriedade intelectual, mas mecânicas de jogo, usar D20, teste de resistência,
você pode utilizar nos seus jogos, você só precisa descrever isso no seu sistema de regras, sem ficar referenciando o D&D, e descrever de uma outra maneira, né, sem utilizar a propriedade intelectual da forma como foi descrita. Então tudo isso é possível de ser pensado, mas exige especialistas em propriedade intelectual, exige um risco de ser processado, e tudo isso os grandes players estão pensando no que fazer. Nós, do D&D, queremos reforçar a nossa ideia de que sim, nós queremos e amamos esse jogo, fazemos isso com paixão, estamos aqui apaixonados por esse hobby, mas ao mesmo tempo preocupados com o que está acontecendo com a comunidade, com aqueles produtores que dedicaram as suas vidas para o crescimento desse jogo e que alimentam as suas famílias, e que também mostrar nossa insatisfação com o que a Wizard of the Coast e a empresa Hasbro tem feito com a comunidade de fãs no D&D. Aqui nós nos mostramos solidários a essas empresas e a esses produtores de conteúdo que querem um jogo mais aberto, uma licença aberta, né? E gostaríamos que você colocasse aqui no comentário se você concorda com a gente, né? Clicasse no link do OpenD&D para colocar realmente o seu nome lá, assinar essa carta aberta para Wizard of the Coast da nossa insatisfação. Muito obrigado por ter me escutado nesse assunto que não é dicas de RPG. Em breve tá chegando o vídeo 200 e a gente se vê na próxima. Até mais.